Bom, nós vamos falar agora sobre os cães-guia. Eles que são retratados no documentário Olhar de Cão, dirigido por Renato Lima. O documentário revela a trajetória dos cães-guias no Brasil, destaca as diferentes fases da jornada do animal, do nascimento, e aí já passa por um processo de seleção, depois de socialização, de treinamento, a parceria com a pessoa com deficiência visual e depois a aposentadoria desses cães. O documentário Olhar de Cão. E uma das histórias, uma das entrevistas do documentário é com a advogada Thaís Martinez. Ela que é uma das primeiras brasileiras a ter cão-guia no Brasil e liderou a luta pela aprovação de leis que garantem o acesso desses animais em espaços públicos e privados. E é com ela que nós estamos. Thaís Martinez, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar falando com vocês. Igualmente. Thaís, a sua história coincide, com o começo dos cães-guias aqui no Brasil, A sua história com os cães-guias. Como é que foi? Como é que você conseguiu o seu primeiro cão-guia e foi há quanto tempo isso? Bom, eu recebi meu primeiro cão-guia em 2000, que foi o Boris. Na verdade, a gente tinha já no Brasil alguns cães, mas eram bem poucos. Quer dizer, na verdade, infelizmente, ainda são poucos cães-guia no Brasil, Mas naquela época a gente tinha menos de 10 cães-guia no Brasil, Nossa. E aí eu recebi o Boris em abril de 2000. E eu costumo dizer que eu divido minha vida em AB e BB, antes e depois do Boris. Porque é uma transformação realmente impressionante que eles trazem para a nossa vida, sabe? Em termos de qualidade de vida, segurança, independência, amplia até mesmo o nosso contato com as pessoas, com o mundo, com a cidade, sabe? Eles vão abrindo os espaços, Exatamente. E a gente fala, algumas pessoas falam que é como se eles emprestassem os olhos deles pra gente, E a gente passa a enxergar um pouco, a cidade, aí o mundo em que a gente vive, ou por onde a gente se locomove por intermédio deles. Sim, então é um trabalho muito incrível, muito afeto também envolvido, enfim. Pois é, imagino, a comunhão que se dá entre vocês e os cães-guias, E o Boris? O Boris se aposentou já faz 20 anos, Exato, sim. O Boris já se aposentou, ele também já faleceu, Infelizmente, os cães não vivem muito, Poderiam viver como a gente, porque ele já era adulto, Quando, sim. Claro, então, lógico, sim, já faz... Exato, e na verdade, depois do Boris, eu tive o Diesel, que foi o meu segundo cão-guia, que também já se aposentou e faleceu tem 1 ano, e agora eu tô com a Sophie, que é a minha terceira. Ai, meu Deus. Thaís, e como é? Porque se há essa comunhão... Ai, meu Deus, agora vamos falar de coisa triste, depois a gente pode falar de coisa boa. Quando o bichinho morre ou quando se aposenta, como é isso? Difícil. Olha, Tânia, Nossa, é bem difícil, E eu conversando com outras pessoas que também têm cães-guia, muitas das pessoas, inclusive, pensam, sabe? Depois de terem um segundo, tem dúvidas se vão para o terceiro, porque realmente essa transição, ela é muito dolorida, Eu que tive, os 3, eu falo, essa transição do primeiro para o segundo, principalmente, é muito complicada, porque a gente costuma dizer que, assim, o primeiro cão-guia, ele é aquele super-herói na nossa vida, que promoveu a transformação toda, sabe? Sim. Então, assim, ele realmente te traz uma nova vida. E aí, com o tempo, os cães-guia, eles são entregues pra gente já prontinhos, com todo o conhecimento que eles têm que ter, mas com o tempo a gente vai desenvolvendo essa sintonia, ela vai se estreitando, É uma conexão que eu falo que ela é de corpo e de alma, sabe? E
E aí, o que acontece? Quando chega ao final do trabalho desse cão, depois de 8, 9 anos, imagina quanto que isso já não está desenvolvido. Nossa. E aí você vai partir para o zero novamente, né? Quer dizer, um cão que está começando, né? Então é uma mistura de muitos sentimentos, sabe? É como se você estivesse sendo desleal com o primeiro, né? Tem uma série de restrições. Os treinadores costumam brincar, né? Que quando vão fazer o treinamento da pessoa com o segundo cão-guia, eles treinam 3, né? Não é mais uma dupla, né? É um trio, porque é o cão, a pessoa e o fantasma do... E a memória. Meu Deus, que processo, né, Thaís? Porque tem o luto pelo cão, que já não está mais presente, e a construção de uma nova relação. Porque não adianta o cão-guia vir treinado, quer dizer, não é suficiente o cão-guia estar treinado. É preciso que se estabeleça uma relação com a pessoa, né? Esse vínculo é essencial, né? Essa conexão afetiva, ela faz toda a diferença no desempenho do cão, né? Porque eles fazem isso por conta do afeto que eles têm, né? E então é bem difícil. Mesmo que o cão, por exemplo, tanto quando eu peguei o meu segundo cão-guia, que foi o Diesel, como agora a Sophie, os meus cães anteriores estavam vivos ainda, né? Sim, eles foram aposentados, e né? aposentados. Mas ainda assim é bem difícil, né? E quando o cão-guia se aposenta, como é que é isso? Com que idade? E aí eles ficam ainda com você? Eles, assim, não tem uma idade fixa, mas mais ou menos quando eles têm uns 10, 11 anos de idade, né? Às vezes 9, enfim, vai depender de uma percepção da pessoa, né, do usuário, do treinador e do veterinário, claro, né, como uma pessoa, enfim, como está o estado de saúde, também o tipo de rotina que a pessoa tem naquele momento, né, então tudo isso vai ser avaliado para definir quando que esse cão tem que parar de trabalhar. E daí vem essa questão, né, de o que vai acontecer com esse cão. Então, se a pessoa puder ficar com o cão, ela pode ficar, mas realmente tem que ter uma estrutura, porque imagina, né? Então, é um cão... Outro cão vai chegar, né? Isso. Então, veja, né, hoje a minha situação, por exemplo, eu moro num apartamento sozinha com a Sophie, né? E eu tenho uma vida bastante dinâmica, não agora, né, Tânia? Agora ninguém tem vida dinâmica. Em casa, né? Agora não. Mas, enfim, fora da pandemia, né, eu praticamente não fico em casa. E aí, como eu deixaria um cão aqui sozinho, sabe? Ainda um cão que nunca foi acostumado a isso. Ele sempre foi acostumado a conviver com pessoas, estar o tempo todo na rua. Então, enfim, vai depender muito realmente dessa possibilidade. Claro. Mas e aí, como é que faz? Aí quem vendeu o cão para você tem a obrigação de recebê-lo de volta na aposentadoria? Não, na verdade, primeiro, vou falar daqui a pouquinho sobre a história que os cães, na verdade, eles não são vendidos, viu, Tânia? Eles são doados. Olha. É bem importante isso, né? Porque às vezes muitas pessoas que têm deficiência visual, elas podem se desmotivar, né, a ter um cão-guia, pensando nesse custo. Porque a gente fala muito mesmo nos custos elevados, né, de se treinar um cão. Sim, pois é. Mas é um custo para a instituição, entende? Não é para a pessoa pagar, né? Então, enfim. Tá, mas a gente entra no detalhe. Tá. Mas assim, o que acontece daí, a segunda opção é procurar nesse círculo mais próximo da pessoa, parentes ou amigos muito próximos que já tenham essa afinidade com o cão e o cão com a pessoa e que possa acolher, né? Sim. Então, eu não conheço nenhum caso que não tenha parado nessa segunda opção, né? Mas, claro, se acontecer, nossa, que a pessoa mudou de cidade, né? Não tem ninguém ali e tal, aí a instituição vai procurar uma família adotiva, né? Muito
Muito bom. Thaís, aqui nós estamos com a nossa transmissão aqui no YouTube e tem o chat dos nossos ouvintes. Aí o Ivan Sabati diz, nossa, nem me falha, minha cachorrinha já tá velhinha quando eu penso nessa hipótese de morrer. Pois é, porque todos nós nos apegamos. Eu imagino que uma pessoa que tem a deficiência visual e que o cão exerce esse papel tão fundamental na vida. A Isaura pergunta aqui se qualquer cão pode ser cão-guia, Thaís. Tá, não, na verdade, assim, raças, né? Vamos pensar em raças, a gente tem mais de 20 raças de cães que são ou já foram utilizadas para esse trabalho de guia no mundo, tá? Mas hoje os mais usados são o labrador, o golden e o pastor, né? Olá, eu sou a Isaura, criadora e administradora do canal Em Casa com Tânia Morales. É muito bom ter você aqui homenageando a nossa querida âncora. Gostou? Dê um like, comente, compartilhe nas redes sociais. Volte sempre. Obrigada.